Vocês já me conhecem, né? Professor Carlos Maximiliano, professor de Biologia. Hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto bastante, que é um tema de bioética. Bioética costuma cair bastante em provas de vestibulares, provas de Enem também, mas ele é muito mais importante para temas que caem na redação. Geralmente as provas são contextualizadas e aí vira e mexe eles escolhem uma disciplina para ser tema da redação. E quando cai biologia, ou cai meio ambiente ou cai bioética, e costuma cair mais bioética mesmo. Então a nossa aula hoje é muito mais discussão de conteúdo. Eu vou precisar muito da participação de vocês. Tenho certeza, eu já dei essa aula várias vezes, eu tenho certeza que vocês têm noções próprias do que seja ética, e a gente vai, né, aos poucos, estabelecendo, né, os conceitos principais, o que significa ética, o que é moral, o impacto que a tecnologia tem nas nossas vidas e quais são os riscos os quais nós estamos sujeitos se você não levar a sério os aspectos éticos e morais e até legais que são relacionados ao avanço da ciência. Bom, em primeiro lugar, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: hoje o mundo é muito diferente do que eu vivi, e o mundo que eu vivi ele era muito diferente do que os meus pais viveram, e o que os meus pais viveram era diferente do que os meus avós viveram, e assim sucessivamente. Então, o ser humano ele tem essa necessidade natural de desenvolver novas tecnologias, desenvolver a ciência propriamente dita, né? Tudo sai da ciência. Nós estamos aí vivendo uma pandemia e a maior prova, né, que a ciência ela é importante para a humanidade é que a única saída que a gente tem hoje para conseguir escapar do coronavírus é uma vacina. Provavelmente futuramente deve ter alguma terapia eficaz, né? Mas tudo sai a partir da ciência. Então, quando a gente vai discutir o avanço da ciência, a ciência ela traz bastante coisas positivas para a gente, tá? Tem muitas coisas positivas, a vacina é uma delas, mas existem outros casos também que a ciência ela é negativa para o avanço da sociedade, né? Principalmente quando eu vou falar de armas, né? Então, quando existem guerras, o desenvolvimento daquelas armas que são produzidas na guerra, elas são também frutos, né, de pesquisas científicas. Então a gente vai aqui hoje falar justamente isso, né? Como que a gente pode conviver de maneira harmônica com os avanços tecnológicos, de maneira tal que a gente extraia o máximo de benefícios da ciência, né? A gente chama isso de bônus e deixe de lado os ônus, ou quando for existir bônus e ônus, que isso seja compartilhado entre os povos de maneira igualitária. Quando eu estou falando de bônus e ônus e compartilhar isso de maneira igualitária, porque na bioética entra um aspecto bastante interessante, né? Muitas vezes quem domina, quem extrai o conhecimento, quem consegue o avanço tecnológico, muitas vezes ele não é remunerado ou ele não recebe os bônus, que a gente chama, né? Dessa descoberta do avanço tecnológico. Um deles, por exemplo, é o caso dos índios, né? Os índios, eles têm um conhecimento da natureza muito melhor do que nós, né? A gente não tem o mesmo conhecimento a gente não tem a mesma relação com a natureza do que os índios têm. Então existe uma série de remédios, de drogas que estão no mercado hoje que foram descobertas pelos índios, mas eles nunca receberam nenhum tipo de royalties, pagamento ou benefício em relação a isso. E isso a bioética também trata a respeito desse assunto. Então, aqui estamos Yasmin, Élica, Marcos, Vinícius, Vitória Pereira, Raquel Ramos, Cristine, Camille, né? Nós somos aqui na sala de aula agora 7, 8 pessoas aqui, então vai dar pra gente fazer um debate aqui legal. Oi? A minha irmã também está aqui do lado, que vai estar usando o meu celular, tá? Opa, legal, show de bola. Espero que vocês participem aí e a gente vai ter bastante coisa para conversar hoje. Como a maioria aqui é homem, né? Então, desculpa, a maioria é mulher, então a gente vai ter bastante assunto aí. Vamos falar sobre aborto, né? Vamos falar sobre assuntos polêmicos, né? Relativos à vida das mulheres. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, né? Que o nosso meio de vida hoje, a gente não consegue mais viver sem ciência. Vocês não viveram essa época, mas é até engraçado. Eu estava até conversando esses dias com uns colegas meus aí. Antigamente não existia celular, né? Então eu peguei a época que não existia celular. Vocês nunca pegaram essa época. E os primeiros celulares, por exemplo, não eram smartphones, não tinha GPS, por exemplo. Então quando você queria viajar,
você tinha que levar um mapa. Então, se você quisesse, sei lá, daqui para Rio de Janeiro, você tinha que pelo menos decorar, não é, as sequências das cidades que você ia passar para ter certeza que você não estava errando o caminho, né? E hoje em dia você não precisa mais disso. Hoje uma pessoa que nunca foi para o Rio de Janeiro de carro, pega um celular, liga o GPS e você chega até lá, não é? Mas por que o GPS foi criado? Alguém sabe me dizer por que o GPS foi criado, não? Cri, cri. Você não faz a mínima ideia para que o GPS foi criado? GPS significa Global Position System, ou seja, sistema de posicionamento global. Então o GPS ele foi feito, tá certo, para que qualquer pessoa ao redor do mundo conseguisse chegar num determinado ponto, numa determinada como é que fala o nome? Tem não é ponto cartesiano, mas tem uma coordenada geográfica, qualquer pessoa com uma determinada geográfica conseguisse chegar naquele ponto ali. Então eu vou falar para você, o GPS ele foi feito para poder matar pessoas, na verdade, sabia disso? Mas não, professor, como assim? O GPS foi feito por causa disso, porque a tecnologia foi aumentando e toda vez que existe uma guerra no mundo, né, hoje em dia as guerras ficaram muito desequilibradas, digamos assim, não é? Por que ficou tão desequilibradas? Porque os Estados Unidos investem muito em tecnologia, né? Então, quando você tem muita tecnologia, a guerra acaba ficando desequilibrada. O GPS ele foi criado realmente para poder matar pessoas. Durante a guerra, eles queriam uma forma de atingir o inimigo sem poder ser atingido. Então, o que eles faziam? Eles lançam um míssil aqui, lançam um míssil aqui. Só que esse míssil, olha o tamanho do planeta Terra, ele pode cair em qualquer lugar, né? Ele pode cair em qualquer lugar. E aí, como é que eu vou saber que aquele míssil vai cair no lugar certo? Eu pego um satélite, tiro foto do local, né? Fico filmando aquela cidade ali o tempo inteiro. E aí vamos supor, eu quero matar o presidente. Eu fico o tempo inteiro, não é, pelo satélite monitorando aonde que o presidente está. O presidente saiu do palácio, o presidente está indo pro ministério, algum lugar assim, etc e tal. O satélite consegue, né, determinar qual é a coordenada geográfica e aí através de um GPS instalado no míssil eu consigo lançar esse míssil e atingir exatamente aquele ponto ali. Essa semana mesmo passou, eu recebi no WhatsApp um monte de vídeo que está tendo a guerra lá na Palestina, né? O míssil, né, são 6 mísseis caem no mesmo lugar, impressionante assim. Né, eles estão tentando derrubar um prédio, aí primeiro vem 2 mísseis, aí cai metade do prédio, aí depois vem mais 2 mísseis, cai outra metade não, 1/3 do prédio, e aí mais 2 mísseis que terminam de derrubar o prédio. Como que aqueles mísseis chegaram até ali? Aqueles mísseis chegaram até ali porque eles são dirigidos por GPS. O GPS só foi liberado para a população muitos e muitos anos depois, mas tudo nasceu ali, né, de um problema militar. O GPS foi criado por causa disso. Existem vários casos na nossa história que realmente a tecnologia, aparentemente ela foi criada não para o bem, mas para o mal da humanidade, né? Outro caso também bastante interessante tem a ver com a nossa capacidade de produção de alimentos. Você já deve imaginar, a quantidade de pessoas na Terra está crescendo o tempo inteiro, né? A população ela cresce, é muito raro, são alguns poucos países, e geralmente países pequenos e super desenvolvidos, que a população diminui, mas a tendência mundial até hoje, desde que nós estamos ocupando a Terra, é aumentar a população, né? Eu lembro quando eu estava no 2º grau, a população brasileira era em torno de mais ou menos 160 milhões de habitantes. Hoje a gente já passou de 200 milhões, estamos chegando já aí perto dos 210, 220 milhões de habitantes, né? Então está aumentando a quantidade de pessoas. E se você for parar para pensar, como é que eu vou produzir alimento para tantas pessoas assim? Né? Como que se produz tanto alimento assim? Porque as plantas naturais que você encontra na natureza, elas não têm capacidade de produzir alimentos, né, numa proporção tão intensa quanto a população humana está crescendo. E quando eu estou falando de população humana, você tem que levar em consideração outros fatores, por exemplo, porque o ser humano, quando ele vai ocupando os espaços, ele vai também criando outras demandas, né? Por exemplo, o ser humano come carne. A gente sabe, por exemplo, que gado, por exemplo, para poder engordar, né, ele pode ficar no pasto,
né? Mas para poder ter pasto eu tenho que desmatar, ou eu vou ter que levar ele para o sistema confinado. Dentro do sistema confinado eu preciso de dar ração para ele. Mas como é que eu vou dar ração para o gado se eu não tenho, por exemplo, fontes de alimento para poder produzir essa ração, né? Então, eu acabo tendo que desmatar também para poder produzir soja, para poder produzir sorgo, não é? E aí, se você for parar para pensar, o que aconteceu durante esse tempo? A quantidade de carne que precisa ser produzida no mundo é absurda, né? Para poder alimentar essa quantidade de pessoas que está cada vez crescendo mais. E por que o planeta ainda não se esgotou completamente? Não se esgotou porque existem, né, foram sendo criadas novas tecnologias que aumentam a capacidade, né, de produção no campo. Um dos exemplos mais falados na área da bioética é o chamado gliofosfato. Alguém já ouviu falar em gliofosfato? Não? Nunca ouviram falar em gliofosfato? Alguém já ouviu falar em Monsanto? Não? Também não. Monsanto é uma empresa multinacional, né? Então é uma empresa multinacional, eu acredito que ela foi vendida, mudou de nome, agora eu não sei qual que seria o nome dela atual. E a Monsanto ela descobriu o chamado gliofosfato. O que o gliofosfato ele faz? Ele é considerado chamado de herbicida, ou seja, ele mata todo tipo de ervas. Então vamos supor, você pega uma planta de soja, né? A planta de soja ela tem um tamanho X assim. Só que as plantas que crescem ao redor ali, né? Elas crescem maior do que a planta de soja, começam a fazer sombra em cima da soja. E aí você sabe, por exemplo, que todas as plantas para poderem se desenvolver, elas precisam de luz solar. E aí, o que eu vou fazer, né? Se eu não tiver alguma coisa que mate a planta que está competindo pela luz solar com o meu pé de soja vai cada vez produzir menos. E aí a Monsanto pensou nisso daí. Olha, será que eu consigo produzir um herbicida, não é? Um veneno que mate plantas, não é? E deixe só a soja viva? Aí começou a ter um problema, porque a soja também é planta. Então, se eu jogar o herbicida na plantação de soja, eu vou matar todas as ervas daninhas? Vou, mas eu vou matar a soja também. Então, não vai adiantar muita coisa. E aí entra a questão da clonagem. Eles falaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos procurar uma planta, tá certo? Vamos procurar uma planta ou qualquer outro ser vivo que consiga sobreviver ao gliofosfato. E aí a gente tira o gene daquele ser vivo lá, daquela planta, e coloca dentro da soja. Porque aquele gene que faz ele ficar resistente ao gliofosfato vai fazer com que essa soja fique viva. E foi isso que eles fizeram. Eles pegavam áreas enormes, né? Chegava lá, tacava gliofosfato. Eles nem sabiam que planta era resistente ou não ao gliofosfato. Aí as plantas todas morriam. Aquelas que ficavam vivas, eles falavam, olha, essa planta tem alguma coisa que nos interessa, né? Tem alguma coisa que nos interessa. Vamos lá, acharam o gene, não é, do gliofosfato, foram lá, colocaram dentro da soja, né? E hoje em dia quase toda a plantação de soja no mundo, tá? É muito raro você ver hoje uma soja que ela não seja considerada transgênica, né? Por que é chamada de trans, tá? Trans significa troca, né? Então, por exemplo, transexual porque ele trocou o sexo, né? Então, transgênico é porque teve uma troca de genes. Foi tirado, não é, o gene de uma planta que era resistente a esse gliofosfato e foi transferido para os genes, né, lá para dentro do núcleo da planta de soja, tá certo? E aí hoje em dia quase tudo no mundo é feito a partir de soja transgênica, é muito difícil. Eu acho que 99,99999% da soja produzida no mundo hoje é transgênica. Por que ela é transgênica, gente? Porque isso faz aumentar muito a produção de soja. Eu acho que é inegável, vocês que estão aí me assistindo nesse momento, que essa ideia ela foi super importante para que a gente conseguisse alimentar a população mundial. Eu consigo produzir soja hoje não só para alimentar os seres humanos, mas também os animais, toda a cadeia produtiva que está em volta do funcionamento, né,